Já estamos. Ok. Boa noite, Mário. Boa noite a todos que nos escutam pela ILAPA, pela nossa página da ILAPA, o Instituto Latino-Americano de Psicologia Positiva Aplicada. Eu sou Ricardo Sá, sou psicólogo e estamos aqui para conversar sobre essa questão aí tão intrigante, né? Qual é o lugar que o propósito tem na sua vida? Não é isso, professor Mário? Olá, boa noite a todos. Muito obrigado por estarem presentes, nos acompanhando. Então, é o que Ricardo começou a falar, que um tema é o propósito, né, que vai ser um dos pilares que vão fazer parte de todas as conversas que a gente vai ter todas as quartas-feiras aqui, né, pela live, e estão convidados a compartilhar, a dar me gusta na página, porque o portunhol vai ser o nosso idioma oficial aqui, porque tanto Ricardo como Emerson e eu falamos espanhol e português, porque nós originalmente temos em comum a rede latino-americana de psicologia positiva aplicada lá. Os três somos membros e, ao mesmo tempo, somos membros também da ILAPA. Então, aqui, a intenção, a ideia desses encontros é falar um pouco de uma proposta integrativa de psicologias que vão levar ao bem-estar, à realização, a uma vida significativa. Não é isso, Ricardo? É isso mesmo, Maicon. Eu acho que a proposta é a gente estar aqui sempre conversando sobre essa questão do propósito, mas vamos ampliar, né? Não só vamos ficar só na questão do propósito, vamos ampliar, vamos ter a oportunidade de conversar sobre muitas outras coisas que, na verdade, estão em torno disso, né? Agora, sem dúvida, nós temos que entender que o propósito é uma base na nossa vida, né? Eu queria começar, então, professor, vocação, né, que é exatamente o nosso propósito como ILAPA, porque a rede latino-americana ela é uma rede de empresas e pessoas que estão fazendo, trabalhando né, sempre pela promoção e pela divulgação da psicologia positiva na América Latina. E dentro da rede latino-americana de psicologia positiva, nós temos várias empresas, né? Assim como o Wellness Fortes, em Uruguai, o Incentive, no Equador, o Instituto de Psicologia Positiva Chilena, no Chile, o AVE, na Argentina, enfim, nos mais diversos países nós temos empresas. E a ILAPA, que fica aqui entre Brasil e Paraguai, que é o Instituto Latino-Americano de Psicologia Positiva Aplicada. E aí, professor, eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente do propósito da ILAPA. Ok. A ILAPA tem o propósito de levar de forma aplicada e, por um outro lado, também de forma vivida, desde a experiência de cada componente da ILAPA, a maneira, a forma de como florescer, florescimento individual, florescimento organizacional. Este é o propósito da ILAPA. Então, somos um grupo de profissionais que trabalham com a psicologia positiva desde vários lugares. Nós temos representantes na Argentina, temos representantes no Brasil, no Paraguai e no Chile, por enquanto. Então, este é um propósito da ILAPA, é facilitar, levar o florescimento em todos os países latino-americanos de várias maneiras e em várias áreas de aplicação. Então, é isso um pouco, Ricardo. E por falar em propósito, vamos pensar o que é tal propósito, né? Propósito, se a gente for ver, tem muitas definições, várias maneiras de olharmos, de encararmos, mas uma que eu gosto muito é o que é o propósito daquilo que te dá sentido na tua vida. Para que você está aqui? Por que você veio aqui? O que você está fazendo aqui? Para que você está aqui?
Então, isso é por um lado. Por um outro lado, esta questão também de entender, além desta intenção, é o motivo. Então, vamos ver, como estamos em bate-papo e muito desde, como eu falei, esses encontros vão ser muito a partir das experiências, eu pergunto ao Ricardo como que ele vê essa questão de propósito. E qual é o propósito da tua vida, Ricardo? Então, eu acho que isso acontece na vida das pessoas, né? A descoberta desse propósito. A gente, na verdade, trabalha a vida inteira para consolidar essas descobertas. Algumas pessoas descobrem muito cedo o propósito, tem isso muito claro, e outras, ao longo da vida, situações de vida, ou, né, digamos assim, trabalho em que ela vai buscar uma série de elementos que vão ajudar essa pessoa a localizar o seu propósito. Agora, o propósito passa principalmente por uma realização pessoal a partir das suas relações afetivas, das suas relações laborais, do conjunto de relações que a gente tem na vida. Então, encontrar o seu propósito não é uma coisa simples, não é uma coisa elementar. Algumas pessoas buscam isso a vida inteira e algumas, às vezes, vão passar por toda a vida sem entender muito bem qual é o seu propósito. E por que isso é tão importante? Porque é exatamente isso que faz com que a vida tenha sentido, com que a vida tenha um sabor diferente, com que a vida possa ser vivida de uma maneira mais intensa. Para que a gente possa encontrar nosso propósito, a gente tem alguns recursos. A gente vai buscar alguns recursos. Então, eu, por exemplo, fui muito ajudado pela própria psicologia positiva. Quando fiz o meu teste de força do caráter, quando comecei a encontrar, né, o lugar da psicologia positiva na minha vida, quando comecei a me encontrar como professor, e falando em professor, também está chegando aí o professor Emerson, né, Emerson Pacheco, que vai se juntar a nós aqui, bem conversando sobre esse tema. Daqui a pouco mais tem a live dele também sobre flow, mas gostaria que o professor se apresentasse aí, né? Estamos começando aqui, professor Emerson. Olá, gente. Boa noite. Tudo bem? Muito prazer estar com vocês aqui nessa live de lá para inaugurar sobre o propósito. Muito contente e a gente vai compartilhar e trazer isso para a vida real da gente, existencial. Como é que o propósito pode energizar a gente? Sou psicólogo, né? Trabalho no ILAPA, a gente colabora já há um tempo. Também trabalho na Petrobras como psicólogo organizacional, trabalho com empresas na área de RH também e tenho uma empresa também na área de treinamento nessa área de flow. Então, quero compartilhar toda essa experiência, toda essa energia do propósito e como é que isso pode impactar a vida da gente. Ótimo. E o que eu estava dizendo era, eu estava respondendo a uma pergunta do professor Mário Emerson a respeito de como é que funciona na minha própria vida. Eu estava dizendo isso, quanto a psicologia positiva foi determinante no sentido de encontrar, inclusive, o meu propósito como professor e como profissional de psicologia, né? Na medida em que eu comecei a conhecer as forças do caráter e que comecei a perceber que elas eram um recurso que eu tinha para fazer o exercício desse propósito na minha vida. E aí eu passo também essa pergunta aí para você, Emerson, como é que você vê essa questão de propósito de uma maneira prática na sua vida? Bem, eu vou trazer essa pergunta como uma experiência que eu tenho vivido ultimamente, né? Eu tenho estudado muito tempo de psicologia nas organizações, trabalho numa organização gigante, que é a Petrobras, e vejo assim, muito aprendizado e muita oportunidade de mais engajamento dos empregados lá, né? E me perguntei como é que eu poderia trabalhar para ajudar, né, nesse engajamento, também ajudar na performance dos gestores, das equipes. Uhum. E aí consegui conectar, estudando sobre esse tema, assim, como é que eu posso, de fato, trazer um significativo que traga mais felicidade para as pessoas e mais performance para os gestores, né? Quer dizer, porque juntar o que é interesse da empresa e que é a necessidade das pessoas, que é a felicidade no trabalho, que é o engajamento no trabalho.
E aí eu descobri o tema do flow, o tema do engajamento no trabalho, como um grande tema que me energiza, né? Então, assim, ter sido a minha contribuição para o mundo está ligada a trazer esse tema do engajamento, ajudar as pessoas a se engajarem mais no trabalho, serem mais felizes, e os acionistas também acabam ficando mais felizes. Então, é um tema que eu entendo que é o meu lugar no mundo, que eu posso impactar, contribuir com o meu conhecimento, com o meu talento, viver isso e trazer isso para as pessoas. Então, eu me dizo muito e quero trazer esse tema do flow no trabalho, né, e suas várias contribuições para o propósito, para a espiritualidade, como a minha contribuição aqui nessas conversas também. Então, é um pouco do que eu quero contribuir com vocês e o que me energiza também. Então, eu passo a bola aí para o professor Mário. Eu vou pegar carona nessa fala do Emerson. Para mim é muito potente essa questão de achar o meu lugar no mundo. Qual que é? Então, como o Ricardo bem falou, é um processo que tem que se iniciar e tem que ser trabalhado. E eu acho que isso, Ricardo e Emerson, tem a ver com a questão da toma de consciência. Eu já comentei com vocês que em espanhol a consciência vai ter com esse e sem esse. Então, a consciência com esse é quando eu me dou conta de algo, ok? Então, essa questão da necessidade de ser um propósito, eu me dou conta do benefício que é viver por um propósito, mas não é só me dar conta, eu tenho que ter em conta e eu tenho que aplicar isso. Então, hoje, o meu propósito é ter maior consciência sem esse, como no português, de viver mais com propósito. E o propósito eu também relaciono muito com o doar, com o que eu vou deixar, com o que eu estou dando para o outro. E, naturalmente, o doar implica o quê? Doar implica não esperar nada, absolutamente nada, em troca. Mas, na vida, acontece que você só dá algo e não recebe nada. Você sempre vai receber algo. Então, isto é inerente. E isto também, antes deste propósito de que hoje é muito meu, que está aqui, chega um momento de compartilhar o que eu conheço um pouco, do que eu experimento, de que eu, na minha vida e o que eu compartilho com meus clientes individuais e empresa, o desenvolvimento dele, a minha abordagem é mais integrando várias linhas, a psicologia positiva, mas eu vou colocar outras teorias e conhecimentos com elas, com o qual eu vou construir um modelo aplicado integrativo, que é o MAR. Então, dentro disso tudo, hoje o meu propósito é entregar isso, porque isso mexe comigo. E isto tem a ver, para ir concluindo esta fala, uma conversa que eu tive com o Ricardo, e onde nós falamos que é o viver por amor, e o antônimo do amor não é outro. A todas as pessoas que eu vou perguntar o antônimo do amor, a gente pensa que o ódio é o mesmo. E, na verdade, é o medo. É o medo de muitas coisas, é o que nos segura, mas também é o que nos empurra. Então, já chega no momento, estamos num momento em que precisamos ser empurrados pelo amor, pela doação, e isso. E nos próximos encontros, que vamos ter vários, a gente vai ver, por exemplo, vai nos guiar a pirâmide de Maslow. Então, o nosso conceito dos três é atender todas as necessidades das pessoas, incluindo o propósito, tá? Poder se realizar dentro em todas as áreas da vida e poder florescer com isso. Exatamente. Eu queria começar fazendo também uma provocação para vocês a partir de um texto muito interessante que foi tirado lá do Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll. Tem um momento em que Alice se encontra com um gato pensador e aí Alice pergunta para o gato: será que você pode me dizer qual o caminho que eu devo tomar? E aí o gato vai e responde, diz a ela assim: bom, isso depende do lugar para onde você quer ir. E aí ela diz assim: mas eu não sei para onde ir. Então o gato diz para ela: se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então eu acho que pensar um pouco o propósito é isso. É pensar no lugar para onde a gente quer ir.
Porque muitas vezes, quando a gente não faz isso, a gente delega. Alguém vai fazer isso por nós. Alguém vai escolher o propósito da nossa vida. E a grande chave está exatamente no contrário. Está na gente descobrir qual é o nosso propósito, entender o nosso propósito e trabalhar por ele. E, né, incluí-lo em todas as nossas ações diárias. O que vocês acham aí do Lewis Carroll, lá da Alice, da pergunta da Alice? Ricardo, eu acho tão válido isso, né, em relação a isso, porque vou ficar um pouco com algo muito preciado pelo ser humano, mas ainda não é algo que esteja falado como, por exemplo, o propósito. A gente está falando mais de propósito. É liberdade, tá? É um bem muito precioso. E se você for ver e procurar, liberdade é o quê? Poder escolher. E sempre a gente vai escolher, como o Ricardo bem falou, não escolher, eu já estou escolhendo. Então, o melhor é que você escolha, que você tenha uma referência, um norte, tá? Aquilo que vai te guiar, e isto é o propósito. Então, na medida em que eu me aproximar mais deste propósito, é que eu vou começar a ter mais liberdade dentro das possibilidades. E tudo isso, o propósito vai envolver, a gente está trabalhando, por exemplo, com o conceito de capitalismo consciente, e eles vão trabalhar exatamente isso. A base dele é o propósito. As empresas estão à frente hoje, no mundo VUCA, eles são guiados por um propósito, por um norte, e as grandes empresas como Facebook, Google, vivem por este propósito e ganham muito dinheiro também com isso. Então, Ricardo, eu também relaciono muito a tua fala que você falou, realização, e vamos pegar um pouco Ford, mas vamos ouvir o verso também da questão que você colocou. O Henry Ford vai falar assim: se você achar que você não pode fazer, você está com toda a razão. Se você achar que pode fazer, também está com toda a razão. Então, um pouco esta questão, por um outro lado, um dos nossos pontos que a gente vai abordar é a consciência e ver pelo qual vai valer a pena eu escolher e, principalmente, pelo qual vale a pena eu me transformar, eu mudar, eu me fazer melhor. Emerson, hable, por favor. Legal. Sobre a provocação do Ricardo, né, da Alice, eu acredito que quem está ouvindo a gente talvez se sinta um pouco assim hoje no seu trabalho, né? Cara, para onde eu vou? Eu não vejo identificado com o trabalho, isso não tem nada a ver comigo. Tenho vontade de mudar, às vezes, de área, de empresa, às vezes não tenho coragem. O que faço? Para onde que eu vou? Né? Acho que a conversa sobre propósitos, se for bem, pode ajudar você a tomar uma direção. E uma dica simples e muito prática para começar, né, a sair desse imbróglio aí, de estar perdido, é se conectar com aquilo que você sabe fazer bem e te dá prazer no trabalho. Pode ser que seja 1% das coisas que você faz hoje em dia, mas nesse pequeno pedacinho que você faz é procurar saber quais são essas áreas que você pode contribuir melhor, quais são as suas áreas de forças e fazer isso muito bem feito. Conseguir trazer presença, trazer meta, trazer significado para isso. E começar 1% vai ampliando. E aí você começa a receber um pouco da direção. Quando aquela atividade que te faz brilhar os olhos, que faz você ter paixão, que você sente que você contribui para as outras pessoas, para os seus clientes, isso vai estar te dando dicas sobre o teu propósito, sobre o que você veio fazer no mundo, mas especificamente no mundo do seu trabalho. Então, isso nos conecta também com o tema do Ikigai, que a gente vai falar também mais à frente, que é aquilo que eu sei fazer bem, aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que as pessoas precisam, o que o mundo precisa. Então, essa convergência de talento, com força, com necessidade dos outros, com prazer. Então, isso nos ajuda, nos dá uma direção desse propósito. Então, isso tudo são coisas que a gente está aqui adiantando as cenas dos próximos capítulos. Vamos estar dando spoiler aí das próximas conversas. E é por aí. É verdade, verdade. A gente vai estar aqui
essa conversa todas as quartas-feiras, né, aí meia horinha, para pensar essas questões. Essa provocação do Emerson é muito boa. Eu acho que é o primeiro passo. O que você sabe fazer bem? Vamos conversar um pouco mais sobre isso semana que vem. Como é que eu descubro o que eu sei fazer bem? Então, vamos tentar, semana que vem, conversar um pouco mais sobre isso, porque essa colocação do Emerson é muito pertinente. Hoje, a gente vê no mundo do trabalho as pessoas, às vezes, muito perdidas, muito sem saber por que estão ali. Isso faz uma angústia enorme e traz também adoecimento. A gente tem dado enormemente com essa questão do adoecimento no mundo do trabalho, exatamente por as pessoas não entenderem o seu propósito, não saberem por que estão ali, não saberem o que estão fazendo. Então, essa angústia vai num crescente e o organismo não aguenta. Isso aí se reflete de alguma forma no organismo e aí se reflete naquilo que muitas vezes a gente vai tratar com um médico. E às vezes a gente fica o tempo inteiro tratando do estômago, o tempo inteiro eu estou com um problema no estômago, eu estou com uma gastrite e não sei por quê. E aí a gente fica só olhando para o estômago, o médico do estômago só consegue olhar para o estômago e a gente não consegue ampliar isso. É isso, professor? Mário, o que você acha dessa? Eu acho isso mesmo, ou seja, essa é a nossa visão, tanto é que na nossa proposta a gente olha de uma maneira, aqui os três vai falar de um bem-estar integral, que ele é composto, está alinhado com a definição da saúde da Organização Mundial da Saúde. É o quê? Vai falar assim, saúde é o completo bem-estar físico, mental e social. E ainda não contente com isso, vai falar e não somente a ausência da doença. Então, a gente vai abordar todas essas linhas desta maneira, porque na prática, hoje em dia, o que entendemos por saúde? É aquilo que o Ricardo mencionou. O corpo olhar lá, só tomar remédio, não estamos falando que isso esteja, mas é uma parte. E estamos falando de saúde. Então, essa é uma construção. E, por outro lado, que o Ricardo pegou muito bem no ar aí, é essa questão do que eu sei fazer bem. Porque nos seres humanos, e ainda mais nos tempos de hoje, de hipercomunicação, o que predomina é o quê? Não são as melhores notícias que existem. São as que não estão ótimas, as que estão predominando. E, por outro lado, em todos nós também, muito comum nos seres humanos, a gente falar o que a gente não quer, em vez de verbalizar o que eu quero. Exemplo disso. Eu não quero pegar dengue, eu não quero pegar coronavírus, eu não quero ficar doente. Então, criatura, o que você está querendo? Você está querendo saúde. E é que a tua vida, você coloque energia naquilo que você quer e menos no que você não quer. Então, são estas as cenas dos próximos encontros. Aqui vamos falar, para eu completar um pouco, porque o propósito ele tem vários componentes. Uma delas é o que o Emerson sabe muito bem pelos estudos do Flow, é aquilo que eu sei fazer bem e gosto de fazer. Então, isso é o que é isso. Por um outro lado, está composto das necessidades que você tem, os valores, e por outro lado, as forças pessoais que você tem. Então, tudo isso vai poder formular um propósito. É mais ou menos por aí, professor Emerson, que estamos chegando no teu tempo. A próxima live é do Flow, onde o Emerson vai nos explicar mais além do que já vinha explicando. Sim, exatamente. Quando você fala dessas dimensões, né, de como é que a gente pode fazer o propósito pelo Flow, pelos valores, né, todas essas dimensões, me ocorreu aquele modelo que a gente tem, as necessidades do Maslow, o modelo florescer do Seligman, né, que nos fornece essa visão que é como é que eu consigo florescer, como é que eu consigo florescer. Eu floresço no meu trabalho, como eu floresço na minha vida. Isso é a forma que eu estou realizando o meu propósito. E todas as vias do florescer, né, as emoções positivas, o significado, o engajamento no trabalho, relacionamentos significativos,
todos esses são caminhos pelos quais nós podemos expressar nosso propósito. A gente vai estar aprofundando isso também. E sobre tudo isso se baseiam as forças de caráter, né? Que são aquilo que nos alimenta para a gente poder, através dessa força de caráter, que a gente consegue fazer algo de significativo, de impacto para o mundo, no nosso trabalho, na nossa vida. Então, são temas que a gente vai estar discorrendo. E eu convido vocês, daqui a pouco, então, já com os próximos capítulos de hoje, a gente vai falar de uma dimensão do flow que vai ligar ao propósito, que é o mindfulness, que é o estado de presença. Não dá para a gente fazer nada, né, com propósito, com significado, se a gente não estiver no aqui e agora presente. Se a gente estiver no futuro ou no passado, a gente se perde. Então, convido você daqui a pouco a gente continuar falando sobre praticar a presença como uma via de flow e como uma via de trazer propósito para a vida. É isso, Mário? É isto, Emerson, Ricardo, um grande prazer. Muito obrigado a todos que estamos aqui, aos que nos estão assistindo também. Este é o início do princípio, do começo de uma parte da entrega dos nossos propósitos. Muito obrigado e até a próxima. Também agradeço a todos e conto com vocês na semana que vem para a gente continuar conversando sobre esse assunto tão rico e tão provocante que é a questão do lugar que o propósito tem na nossa vida. Um grande abraço. Abraço para todo mundo. Encontro com vocês semana que vem. E daqui a pouco, para quem quiser saber mais sobre prática de presença e flow. Abração, é muito bom estar com vocês aqui, vivendo o propósito. Eu lá para nos ajudar a expressar esse propósito junto com vocês. Boa noite para todo mundo.